Eu observei uma mãe maravilhosa, que amava seus filhos, que estava muito preocupada com a segurança deles. Ela se preocupava muito com a alimentação e o sono do Callan. Ela era uma mãe incrível. É difícil imaginar o horror daquele dia, 24 de janeiro de 2023. O dia em que Lindsay Clancy pegou 3 faixas elásticas e, uma de cada vez, estrangulou seus 3 filhos pequenos até a morte. Na época, Lindsay Clancy estava sendo tratada por doença mental e, por isso, acredita que não é criminalmente responsável pelo que fez. Mas os promotores veem as coisas de forma bem diferente e a acusaram de 3 homicídios, querendo colocá-la na prisão até que ela morra. Também poderia ser de alguém pendurado na janela, segurando nesses pontos. Correto. Lindsay não anda mais, porque de alguma forma caiu da janela daquele quarto no 2º andar, após matar seus filhos. Ela também cortou os pulsos e a garganta, mas os promotores não acreditam que ela realmente queria se matar. E agora, caberá a um júri decidir se Lindsay Clancy é uma assassina em massa ou uma mãe com doença mental que não conseguiu controlar suas próprias ações. É o caso que dividiu o público, e esta é nossa cobertura especial do julgamento de Lindsay Clancy. Vamos dar uma olhada nos momentos mais importantes de hoje dentro do tribunal, enquanto um júri precisa decidir se Lindsay Clancy é ou não criminalmente responsável por matar seus filhos. Eu sou Vini Politan. Vamos investigar. O julgamento de Lindsay Clancy envolve vários tipos de prova. Você tem depoimento de testemunhas oculares, depoimento de especialistas e evidências físicas. E o júri deve avaliar todas elas para descobrir o que aconteceu aqui. Por que Lindsay Clancy matou seus 3 filhos? Estamos analisando os maiores momentos de hoje dentro do tribunal. Vamos começar pelo número 1. Qual era o seu papel ou o que se esperava dessa função? Meu papel era cuidar da Kaylin quando a mãe dela voltasse ao trabalho. Certo. E você sabia quando isso deveria acontecer? Acho que seria perto do dia de ação de graças. E você começou a trabalhar para eles antes disso? Antes de novembro? Sim, comecei. Comecei na primeira semana de setembro de 2022. E então, embora o combinado inicial fosse que você cuidasse principalmente da Kaylin, você assumiu um papel um pouco diferente entre setembro e novembro? Sim, assumi. E então, quais eram as responsabilidades ou o que os Clancy pediram para você fazer pela família durante o período de setembro até basicamente quando você parou de trabalhar para eles? Era para conhecer a família, entender como eles funcionavam como família, conhecer a rotina deles e, basicamente, cuidar principalmente da Kaylin. Ocasionalmente, Corey e Dawson estavam em casa e eu interagia com eles também. Então, ao começar, você sabia que às vezes passaria um tempo com Corey e Dawson? Sim. Mas, pelo que você sabia, eles ficaram em casa o tempo todo? Não, eles estavam na escola. E além de cuidar da Kaylin, você concordou em assumir outras responsabilidades na casa? Sim, concordei. E quais eram essas responsabilidades? Era preparação de comida, limpeza leve, lavar roupa, coisas assim. Você ofereceu isso como parte dos seus serviços ou pediram que você fizesse isso? Eu ofereci inicialmente. Eu disse que essas eram coisas que eu fazia como babá para famílias anteriores. E qual seria o seu horário esperado para trabalhar com os Clancy? Seriam 3 dias por semana. Acho que era das 8h30 às 13h30. E esses 3 dias eram fixos ou havia a expectativa de que pudesse mudar? Inicialmente era fixo, mas depois mudou. Quanto à sua expectativa original, é correto dizer que inicialmente pediram para você trabalhar às segundas, terças e quintas-feiras? Correto. E então, quando você começou a trabalhar para eles, pediram para você ajustar alguns dos dias. Sim. E isso era algo que você conseguia fazer? Se eu pudesse, eu faria. E quanto ao horário? Você disse das 8h30 às 13h30. Os horários também eram flexíveis? Sim, às vezes era das 9 às 13h30.
Essa era praticamente a única diferença. Certo. Isso dá mais ou menos meia hora. E como você se comunicaria com Lindsay? Então, a gente se comunicava muito por mensagem de texto. Lindsay também tinha um caderno na cozinha, onde a gente se comunicava. Ela deixava recados para mim com as atividades ou instruções para o meu dia. Certo. E você começou, como disse, na semana do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. Essa foi sua primeira semana com a família Clancy, certo? E principalmente durante essa semana, você cuidou do Callan? Sim, cuidei sim. Eles chegaram a te chamar por algum apelido em particular? Eles me chamam de... Era assim que as crianças e também o Patrick te chamavam? Então vou te mostrar o que foi marcado como prova 150. Sei. Quer dar uma olhada rápida dentro? Você pode folhear as páginas se isso ajudar. Tá bom. A caligrafia nesse caderno te parece familiar? Parece sim. E dá pra dizer que tem duas caligrafias diferentes. Certo? Você chegou a reconhecer uma das caligrafias como sendo da Lindsay? Eu achei que tudo era da Lindsay. Ok, mas quanto ao segunda caligrafia, você reconhece? É minha. Ok. Desculpa. Não, tudo bem. E esse é o caderno que você usava para se comunicar com ela sobre o Callan e a rotina dele? É sim. E é justo dizer que ela deixou instruções detalhadas sobre os cuidados Deixou, com sim, ele. Sim, ela deixou. E você sabia que ela era muito exigente com sono, alimentação e manter uma rotina, certo? Sim, Esse é o objetivo deste caderno. sim. Quando você chegava na casa de manhã, você costumava interagir com a Lindsay antes de cuidar do bebê? Às vezes, quando ela estava lá, eu interagia com ela. Em algumas manhãs, ela não estava lá. Se ela não estava, o Patrick estava em casa? Sim. Você sabia onde ela estava quando não estava lá? Às vezes, ela anotava no caderno que estava no porão, se exercitando. Às vezes, ela levava as crianças para a escola. E você costumava vê-la com frequência durante o dia quando estava lá no seu turno das 9 a 1? Sim. Mas havia momentos em que você a via voltando para casa? Sim. E nessas ocasiões em que ela saía, às vezes levava as outras duas crianças, certo? Correto. E às vezes ela não levava. Não. Você às vezes ficava com as 3 crianças? Acho que em uma ocasião eu fiquei. E você chegava lá antes ou depois de Cora e Dawson irem para a escola normalmente? Geralmente eu chegava na garagem e eles me esperavam para se despedir ou cumprimentar. E você sabe que eles não tinham aula às terças-feiras, certo? Eu não. Você sabia? Desculpa, não me lembro. Tudo bem. Quando você começou a trabalhar para a família Clancy, houve uma conversa com Lindsay sobre Callan não aceitar mamadeira? Eu não me lembro disso. Você costumava dar mamadeira para ele quando cuidava dele? Sim, eu dava. E você se lembra de ter gravado um vídeo da Kaylin tomando mamadeira e enviado para Lindsay? Sim, eu fiz isso. Sim. E isso teria sido no dia 9 de setembro, correto? Sim. Meritíssimo, gostaria apenas de exibir um vídeo curto. Ele ficou feliz com isso. Ele está adorando. Sarah Rossi, este é o vídeo que a senhora fez do Callan tomando mamadeira? Sim, foi. E é correto dizer que a senhora enviou esse vídeo para Lindsay Clancy em 9 de setembro de 2022. Sim, enviei. Neste momento, eu gostaria de solicitar a admissão de uma cópia desse vídeo. Sem objeção, isso pode ser admitido. Prova 232.
Enquanto você cuidava das crianças, você já teve permissão para levá-las para fora de casa, como ao parque, à biblioteca ou algo assim? Eu levei Callum para passear uma vez, e levei Corey e Dawson para uma aula de ginástica Tumble Fun. Certo. Isso foi em outubro de 2022, quando você levou Cora e Dawson, certo? Quando você foi ao Tumble Fun, o que é isso? É um lugar para crianças pequenas, tipo uma academia de ginástica coberta. Você levou só a Cora e o Dawson ou também levou a Kaylin? Só a Cora e o Dawson, tá bom. E por que você levou eles nesse dia em específico? A Lindsay tinha me falado que eles tinham aula no Tumble Fun, mas que não iriam, porque ela não podia dirigir. Então eu me ofereci para levá-los. Ela te falou por que não podia dirigir, então? Ela não disse. Então você os levou. Você dirigiu o carro dela ou o seu próprio carro? Eu dirigi o carro dela. E você conseguiu levá-los para casa, certo? Correto. Você notou algo diferente quando voltou para casa naquele dia? Eu não notei. Durante o período em que você esteve na casa dos Clancy, é correto dizer que, de setembro até o início de dezembro, você esteve lá 3 dias por semana? Sim. Você chegou a descobrir que a Lindsay estava tendo alguns problemas? Sim, descobri. Ela comentou isso com você? Ela falou. O que ela te falou sobre os problemas dela? Ela me contou que estava sofrendo de depressão pós-parto. Quando ela compartilhou isso com você, você já havia notado algo diferente no comportamento ou na forma como ela se apresentava em casa? Eu não notei nada, de jeito nenhum. As saídas dela de casa quando você estava lá diminuíram ou pararam nesse período? Não. Ela te disse naquela época que consultava alguns médicos? Ela contou. E sobre a medicação, você conversou com ela sobre tomar remédio nesse período? Acho que conversamos sobre ela parar de tomar uma medicação, porque ela estava tentando. Parar de amamentar. Ela ia parar a medicação ou ela ia começar a medicação? Ela estava... Acho que ela estava tentando parar alguma coisa, porque ela ia... Desculpa. Tudo bem, leve o tempo que precisar. Ela não ia mais amamentar Kaylin, porque ia começar um novo medicamento. Ela mencionou algum detalhe do medicamento? Ela não deu. Lembra de ter visto frascos de medicamentos prescritos pela casa? Sim, eu vi. Você ficou sabendo pela Lindsay que ela tinha ido ao pronto-socorro em novembro de 2020? Não. E quanto a ir ao pronto-socorro em dezembro de 2022? Não. Alguma coisa sobre seus arranjos de vir nos 3 dias? Cuidar da Kallen e às vezes da Cora? Alguma dessas coisas mudou por causa do que ela te contou sobre ter depressão pós-parto? Só no final do meu tempo com elas. Ok, já vamos chegar nisso daqui a pouco. Mas você teve a oportunidade de observar ela interagindo com as crianças? Sim, tive. Você tinha alguma preocupação com a forma como ela interagia com as crianças? De forma alguma. Ela foi uma mãe incrível. Ela teve alguma outra conversa com você sobre questões mais específicas de sono ou problemas de sono que ela estava tendo durante o período em que você era babá para eles? Sim. E o que ela te contou sobre isso? Ela me disse que estava tendo dificuldades para dormir e que estava dormindo no porão. Agora, quando você observava a Kallen e ela estava no porão, você costumava vê-la com frequência no porão? Não. E uma das coisas que você disse que às vezes fazia era lavar roupa, certo? E onde ficava a lavanderia na casa dos Clancy? Ficava no porão. Você precisava atravessar a sala de estar, onde estava o sofá, para chegar à lavanderia? Sim, ficava nos fundos. E quanto a se exercitar no porão, você lembra se, ao descer as escadas do porão para a direita, havia uma área pequena onde ficavam os pesos e essas coisas? Você já viu ela se exercitando lá? Não lembro se vi. Tá bom. Quanto aos medicamentos, você se lembra de onde viu os remédios na casa? Sim, eles estavam à direita da geladeira, eu acho. Em um armário.
E você teve que entrar no quarto de Patrick e Lindsay, certo? Sim, eu entrei. Posso dizer que o berço do Callen estava lá. Estava sim. Você se lembra de já ter visto medicamentos no quarto? Eu não vi. Agora, você mencionou que sabia que a Lindsay voltaria ao trabalho em novembro, certo? Você foi informada ou sabia que ela estava originalmente programada para voltar em outubro, mas depois adiou para novembro? Eu não sabia disso. Mas quando você começou a trabalhar para eles, essa data de novembro estava em mente, certo? Sim. Falando do Dia de Ação de Graças de 2022, algo mudou no plano dela de voltar ao trabalho? Sim, cheguei alguns dias após o Dia de Ação de Graças. Talvez no dia após o Dia de Ação de Graças. E Lindsay estava na cozinha, e eu esperava que ela estivesse dormindo. Por quê? Porque achei que ela estivesse de plantão no Dia de Ação de Graças. E ela me disse que não voltaria ao trabalho. E houve alguma outra conversa sobre qual seria o plano para você e a família durante esse período? Não, acho que mencionei que, se ela não voltasse ao trabalho e não precisassem de mim, era só avisar. Certo. E você se lembra de estar na casa em algum momento em que Patrick e Lindsay saíram e depois voltaram? Sim, Pode contar sobre essa interação? claro. Patrick e Lindsay saíram para caminhar, e quando voltaram, eu estava na sala de estar no chão com Callan. E eles entraram e me disseram que teriam que me dispensar, porque Lindsay não voltaria ao trabalho e os dois estariam em casa para cuidar das crianças. Certo. E eles te deram mais alguma informação sobre por que Lindsay não voltaria ao trabalho durante aquela reunião? Não. Certo. E eles te deram algum tempo para tomar outras providências depois disso? Acho que me deram 2 semanas. E durante esse tempo, depois do Dia de Ação de Graças, você já viu Lindsay interagindo com as crianças em casa? Sim, vi. E teve algo diferente nas suas observações sobre ela? Nada. Agora, as próprias crianças. Você teve a oportunidade de passar um tempo com Cora. E como você descreveria Cora? Cora era uma menina bem feminina que amava muito seus bebês. Ela era muito doce. E ela adorava artes e trabalhos manuais e brincar com seu Fresh Mart, que era um pequeno supermercado infantil. Ela era adorável. E o Dawson, como você o descreveria? Dawson era cheio de energia, bagunceiro, engraçado, bobo. Você já teve algum problema para cuidar do Dawson ou para mantê-lo sob controle? De jeito nenhum. Eu só estive com ele em poucas ocasiões. Você já viu o Dawson interagindo com os irmãos dele, com a Cora ou com a Kaylin? Sim, eu vi. E você viu alguma coisa? Poderia comentar sobre as interações de Dawson com eles? Cora e Dawson brincavam bem juntos. Teve uma vez, na cozinha, em que eles estavam brincando. E acho que Cora pegou uma coisa do Play-Doh dele. Alguma coisa. Ele estava brincando com o Play-Doh e quando isso aconteceu, ele ficou frustrado e acabou estendendo a mão e dando um tapa em Kaylin. Você estava sozinha com as crianças ou Lindsay também estava presente? Lindsay estava. Acredito que Lindsay também estava na cozinha. Você viu como Lindsay reagiu quando viu esse comportamento? E qual foi a reação dela? O que ela fez? Ela foi até lá e tirou Austin da sala. Desculpe, ela tirou Austin da sala e depois voltou para consolar Callan. Certo. E mais tarde você viu ela voltar e conversar com o Dawson sobre o comportamento dele e abordar isso? Certo. Você acha que isso foi adequado? Claro, sim. E quanto a como você descreveria Kaylin, como você o descreveria? Você foi quem passou mais tempo com ele, certo? Sim, eu passei. Ele era o bebê mais feliz, doce e tranquilo. Ele era simplesmente um amor. Obrigada. Você lembra exatamente quando parou de trabalhar para eles? Disse que foi talvez 2 semanas após o Dia de Ação de Graças? Foi em 8 de dezembro, ou 10 de dezembro. E no tempo em que você esteve com os Clancy na casa deles, cuidando dos filhos,
Ao interagir com Patrick e Lindsay, você já se preocupou com a segurança das crianças? Não. No final, tanto os promotores quanto a defesa, se quiserem vencer esse caso e não ter um júri sem consenso, precisam convencer todos os 12 jurados a votar da mesma forma, seja culpado ou inocente, ou não criminalmente responsável. E a questão é, enquanto essas evidências são apresentadas ao júri, como eles estão enxergando isso? Eles estão vendo isso da mesma forma? Porque um júri precisa julgar os fatos e aplicar a lei para chegar a alguma conclusão. Essas conclusões podem variar bastante se eles interpretarem as evidências de outro modo. Vamos voltar ao tribunal para o segundo momento mais importante do depoimento de hoje. Então, você conheceu Lindsay e Patrick e as crianças pela primeira vez foi em julho de 22? Sim. Então você foi contratado, obviamente, e aí assumiu como babá? Sim. Você tem muitos anos de experiência como babá, certo? Tenho, sim. Foi porque você queria mais horas de trabalho que entrou em contato com os dois e acabou cuidando dessas crianças. Então, de julho até novembro, depois do Dia de Ação de Graças, ou foi início de dezembro que tiveram a conversa e te contaram que iria até o começo de dezembro? Início de dezembro. E vocês todos terminaram em bons termos, certo? Em ótimos termos, sim. Quero dizer, vocês continuaram em contato uns com os outros? Você mandava mensagem no Natal, coisas desse tipo, certo? Eu entrei em contato com a Lindsay para desejar um Feliz Natal para ela. Ela respondeu? Ela respondeu. Você concorda que, em 1º de março de 2023, a Polícia Estadual o entrevistou por cerca de meia hora ou mais sobre suas observações da família Clancy? Sim. Você se lembra que o policial eram um ou dois deles, se você se lembra? Acredito que eram 2. Sim. Você se lembra do policial fazendo perguntas sobre suas observações da família Clancy, com foco especial na Lindsay? Perguntaram quanto você conhecia ela, sua opinião e o que ela fazia como mãe na sua presença. Desculpa, não estou te ouvindo bem. Eu peço desculpas. Eles queriam saber que tipo de mãe ela era? Sim. E você conseguiu responder a isso, certo? Sim. Também perguntaram se você tinha alguma observação sobre o uso de medicamentos prescritos por ela, certo? Sim. Você também foi sincero sobre isso, certo? Eles também queriam saber se você observou ou se ela fez alguma declaração sobre qualquer sintomatologia ou sintomas que ela pudesse estar tendo que estavam causando dificuldades para ela, certo? Sim. Você se lembra de ter dito aos policiais que, na sua opinião, ela era uma mãe amorosa e dedicada? Sim. Você pode explicar ao júri o que isso significa? Quero dizer, o que você observou sobre ela como mãe, interagindo com os filhos? Eu observei uma mãe maravilhosa, que amava seus filhos, que estava muito preocupada com a segurança deles. Ela se preocupava muito com a alimentação e o sono do Kellen. Ela era uma mãe maravilhosa. E o promotor fez perguntas para você sobre o que aparentemente é a prova 150 neste caso. E esse é o livro no qual ela escrevia bilhetes para você? Às vezes você respondia para ela com bilhetes, certo? Sim. Quando o promotor pediu para identificar a escrita dela, Então, também havia fotografias assim no livro também. Certo? Agora, quem desenhou isso? Foi ela ou foi você que desenhou isso? Acho que fui eu que desenhei isso. Você fez esse? Fiz sim. Acho que sim. E, por exemplo, quinta-feira, 29 de setembro. Diz que o horário da última mamada do Callan, coloquei ele para tirar uma soneca às 9h35, com o rostinho sorridente. Nós estaremos em casa. Limpe as roupas na secadora se você conseguir. E depois acorde o Callan às 10h45. E então tem uma marca rabiscada embaixo. Isso mostra o tipo de recado que ela deixaria para você. Correto. Ela também deixava recados para você do tipo cortar batatas doces e cortar aipo em quadrados de 1 polegada para que as crianças pudessem comer? Sim, preparação de comida, sim. Você achava isso autoritário ou não achava nada disso? De jeito nenhum. Você não achava que ela estava tentando te controlar, tentando exercer algum tipo de controle sobre você, achava? De jeito nenhum. Você achou que era apropriado ela te falar sobre como cortar os vegetais em quadrados e coisas assim? Sim.
Ela também te disse, durante esse período, que não conseguia dormir. Não é verdade? Correto. Disse que a falta de sono estava tendo um impacto significativo na vida dela e que ela teve que procurar médicos e estava tomando medicação por causa disso, certo? Correto. Novamente, os policiais estavam te questionando e direcionando suas perguntas ou suas respostas. Você lembra de ter dito ao policial, eu amava minha Lindsay? Eu amava minha Lindsay. Sim. Não me lembro de ter dito isso. Ok, você disse isso? Eu amo Lindsay? Sim. Eu amei eles, então sim. Agora, quando foi que ela estava dormindo no porão? Você se lembra disso? Eu sei quando ou por quê. Quando? Quando ela estava dormindo no porão? Eu sinceramente não me lembro. Ok, você se lembra se eu sugeri para você que foi no final de novembro, meados de dezembro, que ela estava dormindo no porão por um período de tempo? Se você se lembra. Eu não me lembro, me desculpe. Ela te disse por que estava dormindo no porão? Acho que ela não disse. Você concorda que ela foi sincera com você ao te contar o que estava acontecendo na vida dela, como a dificuldade de concentração, a incapacidade de dormir e coisas desse tipo? Sim. Acolhido. Ela te contava sobre esses problemas que estava enfrentando? Ela disse que estava com problemas pós-parto e não conseguia dormir. Por isso você ficou bem preocupado com ela, não ficou? Não sei muito sobre problemas pós-parto, mas sempre perguntava como ela estava se Certo. sentindo. E na verdade você observou que além da incapacidade de dormir, ela dizia que não conseguia se concentrar. Você se lembra dela ter dito alguma vez que tinha dificuldade de se concentrar nas coisas? Não lembro dela ter dito isso. E quanto ao peso, notou se ela parecia perder peso significativamente? Percebi e até comentei isso com ela. Certo. E você teve a oportunidade de vê-la como mãe brincando com as crianças, obviamente, né? Sim. Vocês dois continuavam se comunicando por mensagem, mesmo quando ela estava fora e você em casa com as crianças? Sim. É justo dizer que você fazia muitos vídeos das crianças e mandava para Lindsay no celular dela, certo? Sim, eu fazia. E é justo dizer que durante esse período, na sua atuação, Rossi, como babá, que você enviou para ela vídeos das crianças brincando. E como vimos, o bebê tomando mamadeira e o bebê comendo e coisas desse tipo, certo? Sim, eu enviei. Ela alguma vez te enviou algum vídeo ou respondeu aos seus e-mails ou vídeos? Sim, ela respondeu a maioria das minhas mensagens. Ela parecia apreciar o seu trabalho? Sim, muito mesmo. E na verdade, ela falava muito disso. Ela te admirava, não é? Sim. Obrigado. É só. Alguma repergunta? Só uma pergunta. Em tudo que ela te contou sobre o sono pós-parto e tudo que você observou na casa, você chegou a conversar com ela sobre pensamentos intrusivos ou pensamentos de se machucar? Não. Está claro para todos dentro do tribunal, está claro até mesmo para os promotores que Lindsay Clancy estava sendo tratada por doença mental. Esse é o ponto principal, mas isso, por si só, não anula a responsabilidade criminal dela neste caso. A doença mental precisa ter um domínio tão grande sobre ela que ela não consiga mais controlar suas ações. E é aí que os promotores precisam provar para este júri que ela tinha controle, ela tinha uma escolha, ela tomou a decisão, fez o plano de matar seus filhos. Voltamos ao tribunal enquanto analisamos os principais momentos de hoje. Aqui está o número 3. Agora vou chamar sua atenção para este caso em particular. O seu laboratório recebeu uma amostra de sangue do Laboratório Criminal da Polícia Estadual de Massachusetts em abril de 2023. Correto. Recebemos as amostras em 7 de abril de 2023. Veio do Laboratório de Criminalística da Polícia Estadual de Massachusetts? Não. Eu não sei de onde eles foram enviados inicialmente, mas o cliente ou órgão remetente
É o escritório do promotor distrital de Plymouth. Tudo bem. Agora, em relação aos testes solicitados que foram realizados, foi aquele painel que você descreveu ou foram testes mais específicos? Isso é o que chamamos de análise direcionada, onde eles solicitaram apenas 4 drogas específicas para serem testadas. Quais foram os 4 testes solicitados? Lamotrigina, mirtazapina, quetiapina e trazodona. Detectamos lemotridina em uma concentração de 6,1 microgramas por mililitro. Mirtazapina em uma concentração de 200 nanogramas por mililitro. Quetiapina em uma concentração de 1.800 nanogramas por mililitro. E trazodona em uma concentração de 0,44 microgramas por mililitro. E todos esses estavam presentes no sangue. Então, com cada um desses medicamentos que você acabou de listar, você está familiarizada com o nome comum desses medicamentos? Não sou muito bom com nomes comuns, mas posso improvisar. Certo. Bem, a lamotrigina, e me perdoe se eu errar a pronúncia, tudo bem. Ela também é comumente chamada de Lamictal. Está correto? Lamictal. Que tipo de medicamento é esse? É normalmente usado como um medicamento anticonvulsivante. Então, se alguém tem um distúrbio convulsivo, ele pode ser prescrito para aliviar as convulsões. Mas também é usado para transtorno bipolar. E a mirtazapina, é justo dizer que ela é comumente chamada de Remeron. Correto. E que tipo de medicamento é esse? Esse normalmente não é um antidepressivo. E a quetiapina, qual que é o nome comercial dela? Quetiapina é conhecida como Seroquel. E é justo dizer que isso também é um antipsicótico para bipolaridade. Sim, senhora. Você sabe se isso costuma ser prescrito em baixas doses para dormir? Sim, pode ser usado para insônia. E trazodona? Qual o nome comum da trazodona, se souber? Estou esquecendo o nome da trazodona. Se eu sugerir trazamina, lhe soa familiar. Não é o que eu conheço melhor, e eu... Tudo bem, mas você Eu só. conhece. Com trazodona. Correto. A que classe de medicamento ele pertence? Isso é um antidepressivo. Agora, na sua análise dos níveis que foram detectados nesses 4 testes para cada uma dessas substâncias, algum desses níveis parece estar fora das concentrações terapêuticas. O único que está um pouco elevado seria a cetamina. E, na sua experiência como toxicologista forense, você já teve a oportunidade de revisar casos pós-morte, em que o suicídio foi o mecanismo de morte e a pessoa consumiu medicação? Com certeza, sim. Então, esse nível da quetiapina a 800 nanogramas por mililitro, isso estaria em um nível tóxico ou suicida? Não, senhora. Você geralmente esperaria ver um valor significativamente maior em um caso de suicídio? Normalmente, a cetamina, em casos de suicídio, pode estar, você sabe, perto de 10.000 nanogramas por mililitro. Geralmente, as pessoas tomam punhados de comprimidos quando estão tentando se machucar e tirar da própria vida, e isso não é consistente com esse padrão. Ou seja, você está dizendo que os números por si só não explicam o que ocorreu com uma pessoa, certo? Correto. Eles não contam a história completa. Certo. E você está no laboratório NMS, você foi contratado ou trabalha para o escritório do promotor, essas pessoas aqui, certo? Era a agência que enviou. Correto. E certamente eles não estavam impedidos de pegar o telefone, ligar para você e dizer que esse sangue era de uma mulher que se jogou da janela e tentou se matar depois de cortar os pulsos e o pescoço. Eles poderiam ter te contado isso, certo? Isso. Não. Bem, indeferido. Isso pode ocorrer raramente e em casos de grande repercussão. O que é lamotrigina? A lamotrigina é usada como anticonvulsivante e também no tratamento do transtorno bipolar. Certo. Você está com os resultados do seu exame em mãos? Sim, toxicológico. Sim, você pode acompanhar a leitura para refrescar a memória se quiser. A lamotrigina, ela diz 6,1. O que isso significa? 6,1 microgramas por mililitro. Então havia 6,1 microgramas de lamotrigina por mililitro de sangue.
Tudo bem. Isso está acima do nível terapêutico, abaixo do nível terapêutico ou dentro do nível terapêutico? Está bem no meio da faixa terapêutica. Então, se alguém tivesse uma receita, por exemplo, para esse narcótico ou esse medicamento, então estaria tomando o medicamento conforme a dose recomendada, certo? É isso que me pareceria se tivesse sido prescrito para a pessoa, correto? E quanto à mirtazapina? A mirtazapina também parece ter sido provavelmente usada de forma adequada, conforme prescrita. Precisa de receita para isso, né? Sim, você precisa de receita para todos os 4 desses medicamentos. Certo. E qual é? Existe outro nome para a mirtazapina? Remeron. Lembre-se. Tudo bem. Qual o propósito e uso do Remeron? É um antidepressivo. E quanto à quetiapina, é o número 3? A quetiapina também é conhecida como Seroquel e geralmente é usada como um antipsicótico. E o que isso significa quando você diz antipsicótico? O que isso quer dizer? Então, se alguém tem episódios psicóticos, tipo alucinações, ou simplesmente não enxerga a realidade como uma pessoa normal, entre aspas. Eles poderiam receber quetiapina como antipsicótico para tentar equilibrar a química cerebral deles. Todos os promotores têm algum nível de discricionariedade. Eles não precisam abrir um processo em todo caso em que alguém morreu. Mesmo em um caso em que alguém foi morto por outro ser humano, um homicídio, eles têm discricionariedade. E neste caso, eles tinham a discricionariedade de acreditar que a doença mental levou Lindsay Clancy a fazer o que fez. E eles poderiam ter feito algum tipo de acordo para que ela fosse internada civilmente, mas eles não acreditam nisso. Eles acreditam que ela é a responsável. Vamos voltar para o tribunal, para o quarto momento mais importante do depoimento de hoje. Agora vou chamar sua atenção para uma paciente em particular, que chegou ao Brigham and Women's Hospital em 24 de janeiro de 2023. Essa paciente era Lindsay Clancy. Você se lembra de ter atendido essa paciente em 25 de janeiro de 2023? Sim. E quanto a qualquer tipo de trabalho de reparo que você estava fazendo como assistente médica, trabalhando com os cirurgiões de trauma, que tipo de trabalho de reparo você foi designada para fazer? Reparo de lacerações. E neste paciente em particular, onde estavam os ferimentos ou lacerações que você iria reparar? Ela tinha múltiplas lacerações em ambos os pulsos e tinha ferimentos superficiais no pescoço, que eu não suturei. Com relação às lesões nos pulsos, o que você fez para examinar essas áreas? A primeira coisa que eu faço é avaliar a localização, depois avalio a gravidade, se precisa de intervenção de alguém além de mim, e neste caso não precisou. Então eu sigo apenas com o protocolo padrão. Reparo da laceração. Onde? Quando? Seria uma situação em que você precisaria que outra pessoa interviesse. Se exigisse intervenção cirúrgica ou reparo com sutura, fora da minha competência, não foi necessário, tudo bem. Então, referindo-se a essas lesões em particular, quando você as observou, você viu alguma área com sangramento ativo? Não. É correto afirmar que enfermeiras e outros funcionários já haviam atendido essas lesões antes de você vê-las? Sim, já estavam enfaixadas e cobertas quando cheguei. Agora, quando você avaliou elas, você notou que eram bilaterais, correto? Sim. O que isso significa? Significa em ambos os lados do corpo, então ambos os pulsos. Certo, e então se referindo ao pulso direito. Quais suas observações sobre as lesões no pulso direito? O pulso direito? Em que sentido? Segundo minha anotação, ela tinha algumas lacerações, uma das quais era grave e profunda o suficiente para exigir reparo. E é correto dizer isso? A lesão no pulso direito, aquela que você reparou, tinha 3 centímetros de profundidade. Aproximadamente. Se é isso que está na minha anotação, então é isso mesmo. Tudo bem. E no pulso, ou nessa área do pulso onde você observou as lesões, essa profundidade de 3 centímetros, isso exigia uma intervenção cirúrgica adicional ou você conseguiu suturar essa área? Suturei essa área. Depois disso, não estava presente, então não tenho certeza. Certo. E quantos pontos você usou para reparar esse ferimento?
Acredito que 3. E em relação a qualquer outro corte ou laceração que havia nesse pulso direito, alguma dessas outras lacerações precisou de pontos? Não. Como você tratou essas lesões? Só irrigação, ou seja, limpando elas, e depois usando um tipo de fita para fechá-las. Isso costuma ser chamado de Steri-Strip, certo? Isso mesmo, ok. Posso me aproximar da testemunha? B. Estou mostrando 2 fotos a você. Essas fotografias mostram os reparos ou as suturas que você fez no pulso direito de Lindsay Clancy? Sim, eu já analisei essas imagens na prova apresentada hoje. Elas podem ser admitidas. 1 e 202. Vou mostrar na tela a prova 201, que foi marcada agora. O senhor consegue ver aí na sua frente? Sim. Certo, então este é o pulso direito, correto? Correto. E aquelas linhas pretas no meio da fotografia são os pontos que você fez, correto? Só estou te mostrando. 202. Prova 202. Essas fitas brancas que estão ao redor do ferimento são os Steri-Strips? Correto? Agora no pulso esquerdo, você se lembra do que observou como sendo os ferimentos nesse pulso? Acredito que havia uma laceração semelhante, apenas mais curta, que exigiu menos pontos, certo? E é justo dizer que, se as suas anotações indicam que o pulso esquerdo tinha uma, ou seja, apenas um corte linear profundo de 2 centímetros, isso teria sido o que você observou na lesão que você reparou? Correto. E quantos pontos essa lesão precisou? 1 ponto. E havia outras áreas que você observou que tinham algum tipo de laceração? Acredito que, da mesma forma, só as superficiais precisaram de Steri-Strips. E novamente, ao tratar essa lesão em particular quando você a encontrou, havia sangramento ativo ou alguma preocupação de que fosse necessário mais intervenção além de uma sutura? Naquele momento, não. Eu só vou mostrar Para vocês, mais 2 fotos. Você reconhece essas? Sim. E esses são os pontos que você fez no pulso esquerdo de Lindsay Kuntz. Sim, senhora. Vou apresentar isso como as próximas 2 provas. Tudo bem, isso ou eles podem ser admitidos. É seu bebê também. Obrigado. E agora, novamente, só mostrando o que foi marcado como prova 203. E você vê o ferimento ali no pulso, perto da régua, na fotografia? Sim. E a prova 204, que é apenas uma foto mais aproximada disso. Está correto? Sim. E novamente, você vê as faixas brancas, essas também são Steri-Strips que foram aplicadas. Correto. Agora, em relação a qualquer uma dessas feridas no punho direito ou esquerdo, você observou se as lacerações iam mais fundo do que o tecido subcutâneo? Na minha observação, não. E quando falamos em tecido subcutâneo, estamos falando daquele tecido gorduroso que fica embaixo da pele, correto? Correto. E você precisou retornar em algum momento, até onde sabe, para reavaliar essas questões ou fazer algum outro reparo de laceração relacionado a essa paciente? Nesse plantão, não. Outro grande dia de depoimentos neste caso. Muitas provas para o júri considerar. Nossa cobertura especial segue aqui no Vinipolitan Investiga. É isso por enquanto. Eu sou Vinipolitan. Muito obrigado por assistir. E como sempre, por favor, não se esqueça de abraçar as crianças.